Quem investiu no IPCA+, longo, em 2012, decidiu assim, hoje eu vou investir para minha aposentadoria. Vou pegar todo o meu patrimônio e investir para minha aposentadoria. Em 2012. Pegou uma taxa de IPCA mais 3. Mais 3. Nossa. Tem gente que pegou a 2,80. Foi uma das menores taxas históricas do IPCA+, do Brasil. E quem investiu nesse mesmo título 2 anos depois pegou IPCA mais 7,5. Caramba! Nossa, olha a diferença. E cada 2% depois de 30 anos significa 30%. Então, se eu invisto em IPCA mais 3 e eu invisto em IPCA mais 5, IPCA mais 5 eu teria 30% a mais de dinheiro na minha aposentadoria. Caramba! Marília, e agora? Todo mundo quer saber, né? Chegou a hora da renda fixa? Olha, a renda fixa, ela é... Toda hora é hora da renda fixa, né? Assim, a renda fixa, ela tem vários papéis na sua carteira. E um dos papéis é controle de risco, né? Então é o que eu falei. Se você não aguenta uma oscilação da sua carteira de 50%, você vai colocar metade renda fixa, metade bolsa, e aí ele não vai oscilar 50%, vai oscilar 25%. Então, ela sempre vai ter o controle de risco da sua carteira. E além disso, ela também faz o papel de gerar ganhos agressivos. O papel de gerar ganhos agressivos de 30%, 40%, 50% com a renda fixa, com marcação a mercado, que foi o meu livro, né? Acontece às vezes só, né? Depende de um ciclo. Você depende de um ciclo de queda nas taxas de juros. A parte de controle de risco funciona sempre. Porque assim, a renda fixa, na verdade, é um leque cheio de opções de coisas que você pode fazer. As opções principais são títulos pós-fixados, títulos pré-fixados e títulos indexados à inflação. Cada um desses títulos se comporta de uma maneira totalmente diferente dado o cenário macro. Então, se você está num ciclo de aumento das taxas de juros, o melhor título vai ser o Tesouro Selic. Porque o Tesouro Selic rende Selic e quanto mais a Selic aumentar, mais você vai ganhar. Então, quem investiu no Tesouro Selic quando a Selic estava 2%, hoje está rendendo 13,75%, né? Porque a Selic está 13,75%. Quem investiu num pré-fixado, quando a Selic estava 2%, provavelmente pegou um pré-fixado de 6%, de 7%, Nossa. Sendo que hoje a taxa é 13%. Então, se você estava no momento, né, olhando onde eu vou investir, aquela hora era a hora de investir no pós-fixado. Então, num ciclo de alta, não é hora de você investir num pré, nem num IPCA+, porque você vai sofrer marcação ao mercado negativa. Quando é hora de investir num pré-fixado e no IPCA+? Quando você acha que as taxas de juros vão cair. Porque em as taxas de juros caindo, o seu título é reprecificado para refletir o preço atual. Então, vamos supor que eu comprei há um ano atrás um título de um pré-fixado de 10 anos que rendia 10%. Aí agora a taxa de juros de mercado caiu para 5%, porque a inflação caiu, porque deu uma crise, enfim. Quem comprar esse título de mim agora vai aceitar render 5%, porque essa taxa é a taxa justa de mercado. Então, para eu repassar um título que rende 10 a uma taxa de 5, é só eu vender ele mais caro, né? Você vende mais caro, a pessoa passa a render 5% ao invés de 10%. Então, você que esperava ter uma rentabilidade, vai acabar tendo uma rentabilidade muito maior. Então, por exemplo, em 2016, 2017, 2018 e 2019, a rentabilidade média de um pré-fixado de 10 anos foi em torno de 30%. Caramba. Na verdade, de 15 anos. Foi em torno de 30% ao ano. Então, foi uma rentabilidade muito agressiva. Em 2013, por exemplo, que foi um ciclo de alta das taxas de juros, o IPCA mais 2035 deu um retorno negativo de 43%. Então, a renda fixa pré-fixada e indexada à inflação oscila muito se você decide resgatar antes do vencimento. Se você decide levar vencimento, ela vai render a taxa combinada. Mas se você decide resgatar antes, ela oscila muito. Os mais longos oscilam igual a bolsa. 40% para cima e para baixo. Então,
Esses dois títulos, os pré-fixados e os indexados à inflação, você tem que saber a hora certa de comprar. Para você poder, se precisar vender antes do vencimento, não ter prejuízo e ter até um retorno maior do que você gostaria. Retorno de bolsa. Agora, o pós-fixado, que rende Selic, é como se fosse a poupança, é como se fosse o CDB de liquidez diária. Você sempre vai ter um retorno positivo. Então, você sempre vai render amanhã mais do que você renderia hoje, mais do que você tinha hoje na carteira. Então, é um título conservador. É um título para quem não quer perder dinheiro, para quem quer manter patrimônio, para quem quer não colocar o seu patrimônio em risco, né? Para controle de risco. Então, esse papel da renda fixa sempre vai existir e nunca vai morrer. Agora, o papel de ganhos agressivos com marcação ao mercado, através de pré-fixados e indexados à inflação, esse sim, você precisa de um ciclo positivo. E aí depois a gente pode entrar na questão, será que é um ciclo positivo, né? Sim, com certeza. E assim, uma dúvida que eu tenho, né? Então seria mito aquela história de, para aposentadoria é só comprar IPCA e já era? Total, porque assim, eu particularmente não gosto dessa estratégia. Deixa eu comprar o IPCA mais 2045 pensando na aposentadoria. Por quê? Você concorda comigo que de hoje até 2045 tem muito tempo? Uhum. Muita coisa pode acontecer. Às vezes eu penso assim, não, tudo bem, eu não vou mexer nesse dinheiro, eu vou manter até a aposentadoria. Aí eu tenho um filho, aí eu quero investir num novo negócio, aí Deus o livre, acontece alguma coisa com alguém da minha família, eu tenho que ajudar. Então assim, é muito difícil você garantir que você não vai precisar desse dinheiro de hoje até 2045. E em sendo assim, se você precisar resgatar antes do vencimento, é um título que oscila igual bolsa. Então pode acontecer de você precisar resgatar no ano seguinte ou dali a 5 anos e você ter um prejuízo. E aí você não entende, você fala, mas eu estava em renda fixa. Então assim, quando você investe num IPCA mais longo ou num pré-fixado longo, você perde o direito de sacar antes do vencimento. O que é muito complicado se você pensa em orçamento familiar. Porque é muito difícil você garantir que não vai precisar daquele dinheiro. Porque as coisas mudam. As fases da vida mudam. Às vezes você pode achar outras oportunidades super rentáveis na sua área. Eu quero empreender, eu quero abrir aqui um novo negócio. Descobrir aqui um novo negócio que vale muito a pena e eu posso, triplicar o meu dinheiro em 5 anos. Você vai deixar de investir porque você está no IPCA mais 45 pensando na aposentadoria? Entendeu? Então, assim, apesar de ser uma estratégia que eu entendo, é uma estratégia que eu não gosto, porque eu acho que na prática é muito difícil você se comprometer até 2045. Né? Na prática, o que eu vejo na prática é que muita gente em 1, 2 anos precisa mexer na carteira porque alguma coisa aconteceu na vida da pessoa, né? E aí você perde a oportunidade. Agora, outro motivo pelo qual eu não gosto se você não for muito regrado e todo mês colocar o mesmo volume de investimento, você também corre o risco de entrar no IPCA mais 2045 no momento que as taxas de juros estão muito baixas. Por exemplo, quem investiu no IPCA mais longo em 2012 decidiu assim, hoje eu vou investir para minha aposentadoria, vou pegar todo o meu patrimônio e investir para minha aposentadoria em 2012. Pegou uma taxa de IPCA mais 3. Mais 3. Nossa. Tem gente que pegou a 2,80. Foi uma das menores taxas históricas do IPCA+, do Brasil. E quem investiu nesse mesmo título 2 anos depois pegou IPCA mais 7,5. Caramba! Nossa, olha a diferença. E cada 2% depois de 30 anos significa 30%. Então, se eu invisto em IPCA mais 3 e eu invisto em IPCA mais 5, IPCA mais 5 eu teria 30% a mais de dinheiro na minha aposentadoria. Caramba! Então, quem investiu em 2012 e não em 2015 ou 16, deixou de ganhar 70% de dinheiro para aposentadoria. Só feito uma escolha muito por 2 simplista, anos, né? Sendo que você tá com uma janela de 30 anos, né? Então, assim, se as taxas de juros estão em patamares bem altos, historicamente altos, e pela fase do ciclo estão em patamares altos,
Você quer usar a estratégia de se travar, sendo que você tem certeza absoluta, total, que você não vai mexer naquele dinheiro, você pode até fazer essa estratégia. Agora, se você tá no momento de baixa nas taxas de juros, até essa estratégia é ruim. Então você tem que tomar muito cuidado com essa estratégia de ficar travando pro futuro, entendeu? Muito cuidado mesmo. Nossa, olha a diferença. E isso em 2 anos, né? Nossa. Em 2 anos. Imagina daqui... 2 anos de mercado, e imagina. são 30 anos, né? É verdade.